Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos meditar um pouquinho mais nos princípios da palavra de Deus, baseados na palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir através dessa palavra, nos dando entendimento, nos dando desenvoltura e, ó Pai, esclarecimento daquilo que o Senhor quer falar conosco, para que possamos aplicar na nossa vida no dia a dia. Nós oramos e clamamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra intitulada Nossas Escolhas e Decisões. Em que as nossas escolhas e decisões estão baseadas? Mas eu gostaria de abrir um parênteses aqui antes, lembrando que na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 10, quando ele fala sobre os dons espirituais e das formas como Deus fala conosco e nos usa para falar, não é? Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10, ele fala assim: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum desses tipos de vozes, contudo, sem sentido. Ou seja, existem muitos tipos de vozes no mundo. E nenhum desses tipos de vozes são sem sentido, nenhum deles é sem sentido. Tem sentido, seja ele bom para o bem ou para o mal, mas tem sentido. Então, nenhum dos tipos de vozes existentes no mundo estão aí sem sentido. E são muitos tipos de vozes, não é? E as vozes estão aí sempre, audíveis ou imaginárias, mas estão sempre presentes, nos rodeando, na nossa mente, na nossa alma, nos nossos ouvidos, no nosso coração, ao nosso redor. Todo o tempo existem vozes falando conosco, audíveis ou imaginárias, internamente falando, não é? E quando Deus levantou o profeta Isaías para falar com o povo de Israel, que estava caminhando para errar e para afastar de Deus, Deus usa o profeta Isaías no capítulo 30, versículo 21, Deus usa Isaías dizendo assim: quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo: eia, este é o caminho, é por ele que vocês devem andar. Então, Deus estava alertando o povo de Israel, dizendo: quando vocês começarem a desviar para um lado ou para o outro, vocês vão ouvir uma voz dizendo: esse aqui é que é o caminho, andai por ele. Não vão para aonde vocês estão querendo ir, não, porque está errado. Então, nós estamos sempre fazendo escolhas e tomando decisões baseadas em algum tipo de voz, seja ela interna ou audível, algum conselho de alguma pessoa, de alguma coisa que nós ouvimos, seja audível ou internamente falando. Será que nós estamos entendendo isso? As nossas escolhas e decisões estão sempre pautadas nas nossas preferências, naquilo que nós mais gostamos. Então, as nossas escolhas e decisões estão sempre pautadas e firmadas naquilo que é da nossa preferência. E preferência é o ato ou capacidade de preferir, de simpatizar mais, de ter mais afeição, atração, afeto, gosto, inclinação. A preferência nos impulsiona à primazia, à decisão de escolha. Então, quando nós temos uma preferência, isso nos impulsiona, isso nos fortalece, isso nos faz tomar uma decisão em relação àquilo ou em direção àquilo. As escolhas e decisões são resultados do que mais desenvolvemos interiormente, dos sentimentos que nos impulsionam, mexem mais conosco e que desenvolvemos e alimentamos mais. Ou seja, o que mais ocupa o nosso pensamento, isso é o que governa a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas preferências, as nossas decisões. Então nós somos levados por sentimentos, nós somos levados por preferências, e isso vão trazendo vozes dentro de nós.
direções dentro de nós. Ou audível, alguém pode, se você compartilha com alguma pessoa, essa pessoa pode te ajudar a ter mais força e decisão naquilo que você quer fazer. Pode ser uma voz audível ou pode ser dentro de você, na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Na verdade, ainda que não deixamos transparecer, nós somos o que sentimos, pensamos. Cada um de nós sabe quem realmente nós somos. Cada um de nós sabemos quem realmente nós somos. Na verdade, não é? Ainda que não deixemos transparecer, nós somos o que sentimos e o que pensamos. Lá no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, vou ler esse versículo, ele tem um contexto muito interessante, mas eu não vou falar do contexto, vou apenas pegar esse versículo que diz, Provérbios 23, 7, porque como imagina em sua alma, no seu sentimento, no seu coração, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas na verdade o seu coração não está contigo. A pessoa está dizendo para você, vamos fazer isso, come, bebe, mas essa pessoa não está com você. Porque assim como ela imagina, ela é. Por dentro dela, você não está vendo, ela não está transparecendo, ela está mostrando que é uma pessoa boa e que é agradável, que está querendo te agradar, mas no fundo ela não está com você. Porque assim como nós pensamos, assim como nós sentimos, assim como está a nossa alma, assim é que nós somos. Vocês estão entendendo? Não é? Lá em Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus falando sobre os escribas e fariseus, sobre os religiosos, ele fala o seguinte, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, eles estão me honrando com os lábios, mas eles não gostam de mim, eles não estão comigo. Eles não querem fazer parte comigo, nem querem que eu faça parte com eles. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Porque aquilo que está dentro de nós é isso que determina o que somos e o que vamos escolher e fazer e decidir. Portanto, nós somos o que pensamos, o que sentimos. O que mais tem ocupado e permeado o nosso pensamento, não é? E o nosso sentimento, isso é o que nos governa. E o que é que tem tomado mais conta do nosso pensamento, tem ocupado mais espaço na nossa alma, na nossa mente, no nosso pensamento, no nosso coração? Provérbios capítulo 4, versículo 23, está escrito assim, sobre tudo, a respeito de tudo, acerca de tudo, o que se deve guardar, cuidar, proteger, guarda o teu coração, que é a tua alma, seu sentimento, emoção, porque dele é que procedem e nascem a saída, as decisões, escolhas e preferências da vida. Sai aqui de dentro. Porque nós somos aquilo que pensamos, aquilo que domina lá dentro de nós. É isso que nós somos, não é mesmo? Então, sabe, porém, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. O que temos guardado e protegido, conservado no nosso coração, na nossa alma, no nosso sentimento, nos nossos sentimentos e nas nossas emoções? O que é que tem estado aqui dentro de nós? Que as pessoas não sabem, mas que nós sabemos que está dentro de nós, não é? Pensamento gera sentimento, que gera desejo, que gera preferência, que gera escolha, que gera decisão, que gera concretização, materialização, realização. Então, o sentimento ele vai sendo desenvolvido até que ele se materialize, ou que verbalizamos, ou que façamos. Vocês estão entendendo?
Mas tudo começou aqui na mente, começou aqui na alma, no espírito, no coração. E nós vamos desenvolvendo. E à medida que vamos desenvolvendo, nós vamos fazendo com que aquilo se concretize. Não é? Existe um pensamento que fala: semeia-se pensamentos, colhe-se atos. Semeia-se atos, colhe-se hábitos. Semeia-se hábitos, colhe-se caráter. Semeia-se caráter, colhe-se destino. Então, o nosso destino, ele é determinado por aquilo que começou aqui na nossa mente, no nosso coração, que nós alimentamos, desenvolvemos e começamos a aceitar, praticar, fazer, até com que aquilo passe a fazer parte do nosso caráter e forma o nosso caráter. O nosso comportamento é fruto, é resultado, é reflexo, é retrato do nosso interior. Nós precisamos entender isso e saber disso, não é? Que o nosso comportamento, ele é um fruto, é um resultado daquilo que está dentro de nós, no nosso interior. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 21, Jesus fala assim: porque onde está o teu tesouro, o que você mais gosta, mais aprecia, mais prefere e deseja, aí estará também o teu coração. Aonde está aquilo que nós mais apreciamos, gostamos, admiramos e valorizamos, aí é que o nosso coração está. O nosso sentimento, a nossa alma, o nosso espírito. E então nós desenvolvemos aquilo, não é? E aí o nosso coração, sentimento, desejo, preferência, decisão, faz a escolha. E aí nós tomamos decisões baseado nisso. As nossas amizades e relacionamentos são fotografias do nosso futuro. Porque nós estamos mostrando o que nós preferimos, o que nós gostamos, o que nós achamos que é melhor para nós, que nós consideramos como valioso para nós. Então, as nossas amizades, os nossos relacionamentos são fotografias do nosso futuro, não é? As pessoas estão vendo como será o nosso futuro através dos nossos relacionamentos e das nossas amizades, das nossas reações, daquilo que nós fazemos. Não é? Nós vamos guardando, arquivando, armazenando, ajuntando, colecionando, selecionando na nossa mente, no nosso pensamento, na nossa alma, no nosso coração, nos nossos sentimentos, emoções, fantasias e imaginações. Nós vamos acumulando coisas, nós vamos ajuntando coisas que nós gostamos, que nós apreciamos, que nós desejamos, e aquilo vai ficando dentro de nós, vai tomando conta de nós. Só não acumulamos, nem guardamos o que não gostamos, que não aceitamos, que não concordamos, que ignoramos, porque não combina com o nosso caráter, com quem, de fato, nós somos. Vocês estão entendendo? Nós somente guardamos aquilo que combina com o nosso caráter, com aquilo que está dentro de nós, com o nosso sentimento. E nós rejeitamos aquilo que não combina com o nosso caráter, que não combina com a nossa índole, com o nosso gênio, com o nosso temperamento, com a nossa pessoa, com a nossa forma de ser. Então, o que é que nós temos guardado? O que é que nós temos armazenado? O que é que nós temos aceitado? O que é que nós temos colocado para dentro de nós? São coisas boas? São coisas valiosas mesmo? Ou são coisas ruins que nós achamos que são valiosas e que vão nos levar para um futuro ruim? Tudo depende totalmente de quem realmente cada um de nós é, de quem realmente nós somos. O que não existe dentro de nós não entra dentro de nós, porque é rejeitado. Não é? Tem pessoas que não aceitam coisas boas, não aceitam conselhos bons, porque dentro dela só existe coisas ruins. E existem pessoas que não aceitam coisas ruins, porque dentro delas só existem coisas boas. Não é mesmo? Nós entendemos e já sabemos disso, que o mal
sempre odeia o bem, e o bem é sempre odiado e desprezado pelo que é mal, porque um não combina com o outro. Então, com o que nós combinamos mais? Com o bem ou com o mal? Com aquilo que é bom ou com aquilo que é ruim? Lá na carta de Tiago, não é? Na epístola de Tiago, no capítulo 1, versículos 14 e 15, ele fala assim: ao contrário, cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, que é o desejo, depois de haver concebido, não é? For aceita, desejada e abraçada, dá luz ao pecado, faz nascer o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte, que é o afastamento de Deus da nossa vida e da nossa vida de Deus. Porque a vida está em Deus. E sem Deus nós não temos a vida, porque a vida está nele. Não é? Então, sem Deus nós não temos vida. Por isso que lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, versículo 2, Isaías fala assim, Deus falando com o povo através de Isaías: são os vossos pecados, as vossas iniquidades que separam vocês de mim. Então, uma vez que nós damos lugar à cobiça, que nós desenvolvemos aquilo, passamos a desejar aquilo e damos lugar à cobiça, vai nascer o pecado. E dando lugar ao pecado, nós vamos espiritualmente morrer e estar afastados de Deus. Então nós precisamos da bênção de Deus na nossa vida, para que isso não suceda conosco. Nós precisamos de Deus em nós, para que o bem prevaleça em nós e não o mal. Tudo como resultado da mente, dos sentimentos, desejos, fantasia, cobiça, preferência e decisões. Tudo na nossa vida acontece, as nossas escolhas e decisões, tudo é um resultado da mente, dos sentimentos, dos desejos, das fantasias, da cobiça, de preferências que nos levam a tomar decisões, ou seja, das nossas decisões. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12, do versículo de número 33 a 35, deixa eu ler aqui primeiro o 33. O 33 fala assim: ou fazei, Jesus está falando, a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Mas ele usa aqui o verbo fazer, ou fazei. Ou seja, a árvore, ou fazer a árvore e o fruto bom ou mau. Ou seja, as nossas escolhas, preferências e decisões é que farão, que determinarão a árvore que somos, que seremos e o fruto que damos ou que daremos. Ou fazei. Que tipo de árvore nós estamos trabalhando em nós para que sejamos? Que tipo de frutos estamos fazendo em nós para que possamos produzir? Árvore boa ou má, fruto bom ou mau. Nós é quem fazemos isso. Não é o diabo, não é Deus e muito menos as pessoas, ninguém. Mas nós mesmos é quem fazemos isso. Somos nós quem fazemos, não é? Para de ficar culpando o diabo, culpando Deus, julgando a responsabilidade sobre Deus e sobre os outros. Nós precisamos examinar a nós mesmos, como diz lá em 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos examinar a nós mesmos, porque tudo que fazemos é decisão nossa, é porque queremos fazer, seja para o bem ou seja para o mal. Então aqui ele fala assim, Mateus 12, 33, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Mas somos nós que fazemos com que a árvore e o fruto seja bom ou mau.
Aí ele fala que ele está falando para religiosos: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, nós falamos, nós produzimos, nós expressamos, nós dizemos aquilo que está dentro de nós. Aquilo que é produzido dentro de nós. A nossa forma de ser, a nossa forma de falar, de responder, de agir, é um fruto daquilo que nós somos e nós fazemos de nós uma árvore boa ou má. E nós fazemos dessa árvore boa ou má produzir um fruto bom ou mau. Somos nós quem fazemos isso de acordo com aquilo que pensamos, com aquilo que colocamos dentro de nós e alimentamos dentro de nós. Não sei se vocês estão entendendo, não é? Aqui no versículo de número 35 fala assim: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Se somos bons, tiraremos coisas boas de um tesouro bom. Se somos maus, tiraremos coisas más. O que é que temos tirado de dentro de nós? O que é que tem saído da nossa vida? O que é que as pessoas têm conseguido tirar de nós, extrair de nós? Coisas boas ou coisas ruins? Vai depender do tipo de tesouro que nós temos dentro de nós, não é? O que temos produzido, o que temos tirado de nós, o que temos sido. Vocês estão entendendo? Os nossos pensamentos moldam o nosso caráter. Os nossos pensamentos moldam o nosso caráter. Precisamos saber discernir o que tem passado pela nossa mente, pelo nosso coração. Nós precisamos ter o discernimento, o entendimento espiritual, o entendimento profundo do que tem passado na nossa mente e no nosso coração, que tem permanecido dentro de nós. Hebreus capítulo 5, versículo 14, fala assim: mas o alimento sólido é para os adultos, ou seja, para as pessoas amadurecidas, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nós precisamos ter o discernimento daquilo que está passando pela nossa mente, ouvindo, sendo lançado na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, nos nossos sentimentos, para entender e discernir se é coisa boa ou má, se vem de Deus ou do inimigo, se vem do amigo ou do inimigo, se é coisa boa ou se é coisa ruim. Jesus nos adverte, não é, sobre tudo isso, sobre essas coisas, e ele ainda fala conosco sobre isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Olha que coisa séria. Ele fala da nossa vida, mas ele fala também das pessoas que se aproximam e se chegam até nós. Mateus, capítulo de número 7, versículos de número 15 a 21. Olha o que ele fala, o que ele diz para nós: acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons.
Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Olha como que é importante aquilo que somos e aquilo que produzimos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é apenas dizer Senhor, Senhor e orar e falar bonito e saber cantar e saber orar, saber pregar, saber versículos de cor, não. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, do Pai, do meu Pai que está nos céus, o Senhor está dizendo. Versículo 22. Muitos naquele dia, no dia do juízo, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quando ele fala assim, nunca vos conheci, nunca vi em vocês frutos de uma pessoa que me ama, que me serve e que tem temor meu. Nunca vi isso. Eu já vi vocês pregarem, já vi vocês falarem versículos, já vi vocês cantarem, tocarem lá na frente, fazer um monte de coisa, até milagres. Mas a vida de vocês fala o contrário. Vocês estão dizendo, estão entendendo, meus queridos? Estão percebendo a seriedade disso? Não é? Então, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, em teu nome não fizemos tantas coisas? E ele vai dizer, nunca reconheci em vocês frutos de pessoas que me amam, que me obedecem e que me servem. Quando Deus chamou o povo de Israel para que fosse para a terra prometida e os tirou do Egito, os conduzindo para a terra prometida, Deus usou Moisés. E antes da morte de Moisés, antes de passar a direção do povo a caminho da terra prometida para Josué, antes de Moisés morrer, Deus dá uma última palavra para Moisés, para o povo. E lá no capítulo de número 30 do livro de Deuteronômio, capítulo 30, perdão, do versículo de número 15 a 20, olha o que Deus fala com o povo. Antes dele passar a direção para Josué e antes de levar Moisés, Deus fala com o povo através de Moisés o seguinte, Deuteronômio, que é a repetição da lei, capítulo de número 30, do versículo 15 a 20, ele fala assim, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Eu estou propondo para vocês, para que vocês escolham, para que vocês decidam de acordo com a preferência de vocês, com a escolha de vocês. Eu estou propondo para vocês. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que me ames, que ames o Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Mas tem uma condição, vocês viram aqui. Tem uma condição. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, então, hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais para possuir, passando o Jordão para possuires. Versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência.
amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Mas o versículo 19 ele fala: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas, estão como testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí ele dá um conselho: escolhe, pois, a vida, para que vivais tu e a tua descendência. Então Deus está falando o tempo todo, nos indicando o melhor caminho. Mas a escolha é minha, a escolha é sua. Nós escolhemos o que queremos. A palavra de Deus fala assim: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Mas se você quiser comer lixo, come. A barriga é sua, o estômago é seu, o intestino é seu, a vida é sua. Mas se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Eu estou colocando diante de vocês, para que vocês escolham. Vocês vão fazer a escolha de acordo com os seus desejos, de acordo com as suas preferências, de acordo com aquilo que vocês têm desenvolvido dentro de vocês, na mente de vocês, qual que é a preferência de vocês. E quando Deus passou a direção do povo de Israel para entrar na Terra Prometida para Josué, Josué distribuiu as tribos, Josué fez tudo. E olha o que Josué fala com o povo. Lá no capítulo 24, versículo de número 14 e 15, olha o que Josué fala com o povo. Deus já tinha falado lá antes dele ser o líder, através de Moisés. Os céus e a terra estão como testemunha. Eu estou falando com vocês, escolhe a vida, porque eu estou propondo para vocês, está diante de vocês a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E vocês escolham o que vocês querem para vocês. E mesmo assim, mesmo os poucos que entraram na Terra Prometida ainda deram muito trabalho e tinham outros desejos nos seus corações. Então Josué fala com eles. Josué capítulo 24, versículos 15 e 14, Josué fala assim: porém, no 14 e 15, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porque se vos parece mal, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se vocês acham que não é bom servir a Deus, que não querem, então escolhe o que vocês querem servir. Vou reler o versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa já decidimos e já escolhemos servir ao Senhor. O tempo tem passado, as coisas têm acontecido, nós temos entendimento do que é bom, do que é mal, de todas as coisas, conhecemos a história do povo de Israel, a história da humanidade, de todo mundo, dos crentes, dos não crentes, das religiões, de todo mundo. Então, nós temos entendimento bastante para saber o que é que nós escolhemos. Mas a nossa escolha, ela é baseada naquilo que é a nossa preferência, naquilo que nós mais gostamos. Às vezes nós gostamos de coisas ruins, então nós vamos escolher as coisas ruins. Mas se nós gostamos daquilo que é bom, nós vamos escolher as coisas que são boas, não é? É verdade que muitas vezes erramos por ignorância. Mas a partir do momento que conhecemos a verdade, erramos porque queremos e decidimos errar. É uma grande estupidez quando decidimos persistir naquilo que sabemos que só nos levará para o mal. No livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículos 9 e 10, está escrito assim: alegra-te, jovem, nos dias da tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que agradam aos teus olhos e satisfazem o teu coração. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta.
Afasta, pois, do teu coração desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Tudo vai passar e Deus vai pedir conta de todas as coisas, das decisões que tomamos, das escolhas que fizemos na nossa vida. Nós vamos colher o fruto das nossas escolhas, daquilo que temos feito, da árvore que somos e do fruto que produzimos. Nós vamos colher aquilo que estamos plantando, aquilo que estamos escolhendo, não é? Que Deus nos ajude e nos fortaleça para sabermos escolher e decidir sobre tudo na nossa vida. O Salmo 32, versículo 8, está escrito: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselhos. Então Deus quer nos instruir, Deus quer nos ensinar, Deus quer nos aconselhar. Mas será que nós queremos ouvir o ensino, o conselho, não é? A direção do Senhor? Ou nós queremos ouvir qualquer outra pessoa? A decisão é nossa, a escolha é nossa, porque está de acordo com as nossas preferências, com aquilo que mais nos agrada, com aquilo que nós mais gostamos. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 fala assim, que aquele que guarda o mandamento não experimenta o mal. E o coração da pessoa que é sábio, do coração do sábio, saberá, entenderá qual é o tempo e o modo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nas nossas escolhas e decisões, para que possamos produzir frutos bons e não maus, e sermos pessoas que sejamos árvores com frutos bons, e não árvores más com frutos maus. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.